Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gui Casagrande e esse é o RH no Ar. Mais um episódio aí trazendo papos super interessantes, super incríveis com pessoas do mercado pra gente falar aí dessa área de gente e gestão. E olha pessoal, o episódio de hoje é um episódio que é um tema aí super importante, que a gente tá vendo crescer cada vez mais, mas que ainda é um dilema dentro das organizações. Então a gente vai falar hoje sobre cultura data-driven, olhando aí para a área de pessoas e negócios. E para somar comigo aqui no papo, tenho 3 convidados super especiais que vão me ajudar aí a trazer um pouquinho mais de insight e de informação para todo mundo. Então eu quero começar aqui apresentando primeiro meu parceiro Gustavo Katz. E aí, Gustavo, tudo bem? Fala, Gui, bom dia. Bom dia, tudo bem, cara? Beleza. Seja bem-vindo. Prazer em estar aqui contigo. Show de bola. Alexandre Pérez, tudo bem, Ale? Tudo bom, Gui? Prazer enorme estar aqui. Tudo certo, seja bem-vindo. E Anderson Nielson, tudo bem, Anderson? Legal, tudo ótimo, vambora. Show de bola, gente. Bom, gente, eu quero dizer que no esquenta aqui do papo, a gente já tá fervilhando aqui. Então, estamos chegando nessa altura do campeonato aqui, acho que esse episódio vai ser muito especial. Mas pra gente começar, de verdade, eu queria que vocês contassem um pouquinho aí de onde vocês vêm, as experiências profissionais de vocês, de uma maneira muito rápida, pra galera entender um pouquinho do contexto, né, e do nível do papo que a gente tem aqui hoje. Você quer começar, Gu? Legal, posso começar. Bom, Gustavo, né, como eu já falei, trabalho aí quase 15 anos no mercado financeiro, né, sempre muito focado em planejamento estratégico, planejamento comercial e analytics para negócios. E aí, recentemente, aí, desde agosto, fiz uma transição de carreira e aí estou me aventurando no mundo de People Analytics aqui na Acreditas, né? Então, desde o início de agosto aqui, sou head de People Analytics e OKR, então que é outro tema super importante também, ligado a dados e, né, a cultura data-driven. E aí eu estou engateando aqui, então estou super ansioso para ver o que eu posso aprender aí dessas dois especialistas e trocar muito aí com vocês. Boa, obrigado, cara. E você, Ale, conta aí pra galera de onde você vem, um pouquinho das suas experiências. Maravilha. Enfim, meu nome é Alexandre Pérez. Eu sou engenheiro civil de formação, fui parar dentro do RH na época da fusão entre Itaú e Unibanco, né? E conto para todo mundo, né? Minha primeira impressão foi que ele sai correndo lá de dentro, né? Engenheiro que trabalhava, era quase colega aqui de um planejamento comercial, né? Trabalhava com analytics, mas engenheiro não tinha nada a ver com RH. Então, a primeira grande impressão foi, cara, não tenho nada a ver com isso aqui, preciso ir embora, o que eu estou fazendo aqui, né? E, no entanto, fiquei 10 anos lá dentro. Né? Aprendi, afinal de contas, qual ia ser meu cliente, o RH, mas continuei trabalhando com análise de dados. E quando a gente tem uma área que a gente não... que pauta para topo da obra, vamos dizer assim, na hora de fazer análise, a gente chama de área de estudos e fim da história, né? E a gente depois acabou começando ali o que a gente acabou hoje simplesmente chamando de People Analytics, né? Me ajudou muito nesse caminho todo, na verdade, acho que uma história pessoal. Eu sou filho de artistas plásticos. Eu tenho 2 primos que eu considero como irmãos meus. Um é jornalista e é biógrafo, enfim, é documentarista também. E um outro primo que é engenheiro civil, né, que me levou aí pro lado da engenharia. E, enfim, sou pai do Júlio, pai orgulhoso pra caramba do Júlio. Sou casado com a Helena, linda, maravilhosa. E, enfim, também fiz minha transição de carreira, saí do Itaú em 2019, hoje eu dou aula em escolas de negócio, falando de People Analytics, falando de tomada de decisão com base em dados e gestão de Data Analytics como um todo também. Boa, muito bom, obrigado. E você, Andy? Lá na minha formação, eu sou engenheiro de controle e automação industrial, né? Então, a gente faz 5 anos de curso para automatizar processos, para construir robôs, né? E, de alguma forma, as pessoas entendem que isso é tirar, né, as pessoas do trabalho. Hoje eu trabalho, ironicamente, com gestão de pessoas, né? Mas acho que as 2 coisas que eu mais fiz na vida até então foi desenvolver software. Então, acho que durante 15 anos eu codava, né? Eu estava ali com produto, engenharia, mas eu comecei a empreender muito cedo, né? Acho que a segunda coisa que eu mais fiz foi empreender. Tive muita empresa que não deu certo, teve depois uma série de outros empreendimentos que a gente teve sucesso. E nisso eu acabei aprendendo os desafios, né, de atrair, né, contratar, reter e desenvolver, principalmente engenheiros, desenvolvedores, cientistas da computação, e que já faz bastante tempo que é difícil, tá? As pessoas colocam agora aqui que o mercado essa dificuldade agora, né? Mas assim, isso já é de muito tempo, né? A guerra no talento nos Estados Unidos começou no início dos anos 2000, que inclusive depois surge Glassdoor ali como uma espécie de reclame aqui, né, das empresas ali na região, e várias práticas que a gente conhece hoje que são práticas interessantes de gestão de pessoas começam ali. Mas no Brasil, quando eu iniciei em gestão de pessoas, isso foi em 2010, 2011, né?
Lá em Santa Catarina, onde fica a Rede Station, já tinha sido feito um levantamento que nós tínhamos 2.000 vagas abertas em tecnologia que as empresas não estavam conseguindo fechar e não conseguiam crescer mais por ter falta de gente, né? Eu estou falando de mais de 12 anos atrás. E aí, nesses desafios que a gente vem tendo, né, de atrair, contratar, reter, eu acabo aplicando, né, em gestão de pessoas em empresas de tecnologia, né, um pouco desse modelo mais orientado a dados, mais analítico, para tentar tomar decisões um pouquinho mais acertadas em algo que tem muito de arte e de fé também. Exato. Então, essa é a história. Eu lembro de ter visto um artigo que uma vez, assim, ao quanto o People Analytics ajuda a gente a tomar melhores decisões, né? Aí todo mundo fala, não, o modelo tem lá 90% de uma determinada métrica, enfim, de uma determinada métrica de qualidade. Gente, é 30%, 40% nos melhores modelos, né? E assim, documentado, enfim, com uma série de empresas. Ou seja, só 30, cara, isso é muito melhor do que a gente faz só no feeling, né? Então, enfim. E eu achei legal da tua fala que como é que o People Analytics ajuda na tomada de decisão. Ele não decide por você. Exato. Né? Então, o ajuda, para mim, é a palavrinha-chave de que, a gente acho que vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a gente precisa de modelos, precisa de dados cada vez mais exatos para ajudar a gente no nosso dia a dia, para fazer a gestão, né, das pessoas, mas não delegar a gestão para os dados, né? Exato, né? Quem usa, a gente estava falando disso agora há pouco, né? Mas quem usa muito Analytics, ou quem é muito, se serve muito dos dados de Analytics, acaba até criticando as áreas de análise de dados, falando, vocês não me dizem o que eu tenho que fazer, né? E essa é a hora que eu também respondo para essas pessoas, falando, não tem que dizer mesmo, eles têm que ajudar a entender melhor o cenário, né, da tomada de decisão. Como é que a gente completa melhor, como é que a gente entende melhor o que está acontecendo de fato aqui, e o que eu consigo entender com dados e o que eu não consigo entender com dados também. A tomada de decisão é de quem se serve disso, afinal de contas, para medir cenário, para entender melhor o que está acontecendo de fato ali, né? Legal. Então, o analista não direciona o que eu tenho que fazer, só me ajuda a melhorar um pouquinho o cenário, né? Afinal de contas. Queria começar trazendo, né, para discussão, de fato, o que é esse tal de People Analytics que a gente ouve tanto falar e que vocês aí já trouxeram aí no começo, que trabalham com isso, que conhecem sobre isso. Mas se a gente fosse definir, né, e dar contexto para a pessoa que chegou aqui agora, que está ouvindo falar, mas não entende direito o que é, o que a gente traria que é People Analytics? O que vocês gostariam de trazer aqui de cara para a gente dar contexto para quem está assistindo a gente? Maravilha. Posso começar? Pode, Tá bom. Eu vou, lógico, né? Hoje eu estou fazendo meu doutorado exatamente em cima de People Analytics, né? Não comentei isso antes, mas acho que vale comentar agora. O meu tema é exatamente a gente tentar montar um framework, né? De como a gente sustenta essa operação toda, afinal de contas. Ela tem toda a sua particularidade de atender o RH, né? Como negócio, né? Que está sendo atendido pelo Analytics. E ele tem uma série de características que são especiais afinal de contas, do que eu preciso dentro do RH. E nesse caminho a gente encontra bastante gente falando às vezes, né, que a People Analytics nasceu em 2008, o Google que criou. Gente, nessas horas eu falo, cara, cuidado, não tem nada disso, né? Então assim, antes de falar o que é, e lógico, guardadas as devidas proporções do que a gente faz hoje e fazia em 1958, em 1958 a gente já usava algumas correlações, já tem isso documentado, tá? Para conseguir contratar melhor algumas pessoas, secretárias especificamente, entendendo ali correlação entre o que ela entregava, o que elas entregavam e quais eram as características que elas colocavam nos currículos, né? E, gente, 58. Se alguma empresa fizer isso hoje, já vai falar que usa People Analytics, né? Tem modelos que a gente fala de regressão logística para entender a probabilidade de saída das pessoas. Sugestões, ninguém fazia, né, de fato. Mas já tinha gente falando, olha, dá para fazer, né? Uhum. Eu conheço o caso de uma empresa que quase ninguém ouve falar, né? A Mrs. Fields. Ela fazia cookies. Em 88, ela conseguiu criar um modelo interno e ela investiu de uma forma muito pesada na TI dela para fazer modelo de seleção. Que é algo que a gente está falando agora, né? De novo. Super quente agora. Né? Super quente agora, né? Pô, tem um modelo de seleção aqui baseado na Analytics. Fantástico, quero ver, quero conhecer. Em 1988 também, documentado em livro, etc., eles tinham lá um modelo que ajudava a entender melhor quem era o gestor de loja que eles precisavam. Lógico, vamos guardar as devidas proporções. Hoje a gente consegue fazer de uma forma muito mais interessante isso. Uhum.
E aí sim, né, apareceu lá a Google falando de People Analytics, o Project Oxygen, enfim, falando se a gente realmente precisa de gestores ou não, né? Então começa a ter todo aquele hype em cima de uma coisa que deram um nome, People Analytics, naquele momento, né? E que se a gente for ver, People Analytics, HR Analytics, Workforce Analytics, Talent Analytics, ou seja, nomes tem aos montes por aí, né? Normalmente com um Rzinho em cima, assim, que é justamente para o pessoal marcar território, né? Mas o que mudou muito, lá de 58, né, para cá, foi que ficou mais barato, né? Coletar dados e ficou viável fazer análise disso para a gente conseguir transformar num plano de ação, né? Lá em 1972, talvez desse até para analisar, né? Mas como é que eu faço isso ser comunicado? Como é que eu aciono um business partner? Como é que, afinal de contas, eu vou realizar, né, uma retenção em cima de alguém que eu quero que seja retido, ou que é alguém que eu quero que seja retida, e usar esse modelo e fazer o refit, né? A cada X tempos ali, eu refazer esse modelo. Então, tem toda uma operação analítica que, vamos lá, né? Na década de 70 era difícil sustentar isso. Sim. Hoje ficou mais simples, afinal de contas. Então, falar de uma definição de People Analytics é até difícil, porque eu, na minha tese, já coletei mais de 20 diferentes. Né, e bem aceitas, enfim, pela comunidade acadêmica, pelo menos, né? Mas, basicamente, quando a gente está usando dados, né, para auxiliar na tomada de decisão, seja o uso de um indicador, seja o uso de um modelo um pouco mais avançado, que, enfim, é mais sofisticado, em qualquer um desses cenários, a gente já pode dizer que a gente está fazendo People Analytics. Se eu estiver usando isso para tomar decisões dentro do âmbito de uma empresa, ok, a gente já costuma dizer que vale, né? Mas definição específica, assim, se alguém falar de People Analytics é isto e não é todo o resto, cuidado, desconfio. E queria só complementar o que traz, acho que é bem legal, mas o Deming, né, no pós-guerra, quando inicia, né, o que hoje a gente entende por Lean, né, que dá origem, inclusive, aos processos ágeis, ele... Já no trabalho que ele fazia, sendo um estatístico, né, ele já colocava ali elementos muito fortes de analisar a forma como as pessoas estavam trabalhando e tabulando mesmo, né, essa forma de trabalhar, inclusive os movimentos que as pessoas faziam dentro das indústrias. Economia mesmo. Né? Tinha todo o trabalho de tempos e métodos ali, de tentar tabular a forma que as pessoas manipulavam, né, os equipamentos dentro da indústria, maneira de produção, né, a posição que elas estavam, para tentar aumentar ali a produtividade, mas ele também trabalhava muito o entendimento de o quanto a capacitação, tá lá nos princípios dele, o quanto a capacitação daquela equipe impactava no resultado final. Então ele já fazia essa análise, assim, o quanto investir em desenvolvimento de pessoas, né, faz diferença. Faz a diferença para ter um resultado de um produto, principalmente que eu acho que a linha que ele trabalha muito é em cima de, né, de diminuição de erros, né, e ampliação de qualidade intrínseca de como se produz, né, tudo que a gente tem ali na indústria. Ele trazia uma relação muito forte da importância de desenvolver as pessoas, da importância de confiar nelas e dar autonomia, porque elas sabem o que elas estão fazendo, e ele mostrava, né, em vários trabalhos o quanto isso impacta no resultado final, tanto em termos de produtividade quanto no aumento de qualidade e eficiência operacional. Então, assim, é algo que, concordo, tem muito tempo. É antigo, A né? gente está agora botando, né, vários nomes aí e até, acho que a tecnologia acelera isso muito, mas eu sinto que o próprio a própria vinda do ágil, como uma coisa que também é mais falada, né, traz esses elementos aí do Lean, traz esses elementos, né, da necessidade de se olhar mais para métricas para tomar decisões que a gente tenha uma chance um pouquinho menor de estar cometendo erros muito grandes. Exato. Acho que esse é uma grande sacada. Nessa linha eu gosto muito de definições que falam de que assim, People Analytics nada mais é do que você aplicar essa cultura data-driven em todos os processos de People. Né? Então acho que conecta muito com o que a gente estava falando, né, de ser mais data-driven. Eu acho que talvez é uma definição mais simples que ajuda aí até a pessoa que está escutando a... Putz, mas será que isso é para mim? É para minha empresa? Né? Acho que qualquer um consegue... Não é fácil, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas acho que qualquer um tem essa capacidade de, entendendo o que é essa cultura data-driven, olhar para os seus processos de people e falar, cara, como é que eu
pego esse modelo, essa forma de pensar e aplico aqui para tudo, para minha forma de contratar, para minha forma de desenvolver, para minha forma de avaliar performance. Exato, exatamente. E uma coisa muito bacana que o Anderson comentou, assim, legal, a gente já fala disso faz tempo, tem o Deming aí, enfim, reergueu toda a indústria japonesa lá no pós-guerra, enfim, não é qualquer um, afinal de contas, mas algo que a gente descobriu aí ao longo dos últimos 10 anos, mais ou menos, é que em People, e aí conecta com o que você estava falando, em People eu sempre vou ter 2 objetivos, né? Um sim, eu preciso agregar valor para a empresa, né? Eu preciso melhorar resultado, o que quer que seja que eu chame de resultado. E a gente precisa definir isso bem, né? E 2, eu preciso melhorar Employee Value Proposition, né? A proposta de valor da minha empresa para os meus colaboradores, né? Se eu atinjo só um desses resultados, o que a gente já descobriu, e aí falando mais academicamente, né? É que provavelmente esse resultado não vai se sustentar sem o outro. Então, mesmo que eu atinja um de cada vez, eu preciso atingir esses 2 resultados. Todos, sem exceção, todos os bons cases de People Analytics trazem exatamente isso. O que eu melhorei para fazer... O que eu atingi para conseguir melhorar a gestão das pessoas. Como é que eu ofertei melhor valor aqui da minha empresa para as pessoas. E que resultado que eu tive com isso. Né? E aí é a hora que o pessoal, quando você fala que a pessoa tem medo, fala, putz, não sei se é para mim, se não é... o pessoal vê que tem mais coisas para olhar, né? Não é simplesmente pegar um modelo de analytics e fazer ali e acabou, né? O pessoal vê vitrine, né? Fala, eu quero aquilo, e acha que de repente vai ter uma bala de prata, vai ter um modelo pronto que ela vai colocar, me diz qual que é o sistema certo, né? E vai encaixar ali, pronto, todos os seus problemas acabaram, né? Tem o People Analytics Tabajara aqui pra gente colocar e fim da história, né? E, na verdade, não tem essa bala de prata, eu preciso entender de fato onde que eu tô posicionando essas coisas todas, né? Eu preciso cercar bem essa coisa toda, eu preciso entender minha cultura e assim por diante. Então, o número de variáveis aumenta. Sim, isso não quer dizer que vai ser mais lento. Quer dizer que eu tenho que ter um melhor planejamento. Não quer dizer que vai ser mais lento. E aí o pessoal confunde, né? Quantidade de coisas que eu vou ter que planejar ao mesmo tempo com lentidão. Né? Tem que tomar cuidado com essas 2 coisas. Não significa mais lento. Legal. Boa. E você trouxe a questão do elemento cultural aqui, né? E acho que é um excelente momento também para a gente entrar nessa conversa. Você tem uma visão de que ser orientado a dado, de trabalhar com People Analytics, todo mundo é cientista de dado, né? É isso, não é isso? É um elemento que vocês entendem que é muito mais cultural, de um time de RH estar preparado para lidar com esses dados, etc. Qual é a importância também do cientista de dados ou da pessoa de dados dentro desse time? Então, queria que vocês trouxessem um pouquinho desse ponto também. Legal. E bem, eu sou privilegiado de estar atuando na RD Station, que tem lá no Código de Cultura, dentre os valores, um chama Lean e o outro chama Data Driven, né? Então, todo mundo em todas as áreas são muito orientados a ter um pensamento mais orientado a dados. Mas eu acabo interagindo, mentorando outras pessoas e conversando com outras empresas que eu sei que não tem isso. E eu acho que antes de a gente falar de mudança de cultura, a gente precisa falar de mudança de modelo mental. E antes de falar de mudança de modelo mental, que é bem difícil, tem que falar de trazer para as pessoas novas perspectivas, né? Porque eu preciso começar a entender, né, People Analytics a partir de casos, né? Então, quando eu começo a ter casos, né, mostrando casos de impacto real, tanto no Employee Value Proposition, né, que é na experiência das pessoas, no quanto elas estão engajadas ali com a organização, no quanto elas têm intenção de seguir, né, fazendo cada vez mais, cada vez melhor, buscando, inclusive, atrair, né, outras pessoas ali para a organização. E isso gera impacto lá no resultado, né? Se eu começo a ter pequenos pilotos ali mostrando, né, de People Analytics, mostrando esse impacto no EVP e esse impacto no resultado, as pessoas vão passando a olhar, né, uma nova perspectiva de se tomar decisões, uma nova perspectiva, né, sobre como encarar as questões relacionadas a pessoas, e isso, né, acontecendo com consistência, é que vai gerando um novo modelo mental, e esse modelo mental, né, expandido para um grupo maior de pessoas, é o que tende a transformar uma cultura, né, em uma cultura mais orientada a dados. E eu posso começar, por exemplo, por uma área de gestão de pessoas, ou eu posso começar por uma área, por exemplo, comercial, né, onde às vezes eu tenho até mais
facilidade, né, de cruzar dados ali de como as pessoas operam, dos treinamentos que elas estão recebendo, né, todo mundo já trabalha mais com metas, e aí eu começo a trazer essa transformação ali, né, eu trago novas perspectivas, transformo o modelo mental, isso muda uma cultura ali, né, primeiro numa área, né, e aí depois eu vou expandindo. Então, é um pouco dessa forma que eu enxergo essa questão cultural. Eu acho muito difícil ser algo que vem de cima, sabe? Assim, agora, a partir de então, seremos mais orientados a dados, isso é importante. Eu acho que tem que ser a partir de experimentos e vivências, né? E isso vem mais no bottom-up, né? De baixo para cima. Apesar de ainda, concordo contigo, mas apesar de ser tão importante quanto vir de cima. Super. Né? Sim. Se você não tem os principais executivos da empresa comprados com essa cultura, muitas vezes até jogando contra, em casos que a gente vê, dificulta a criação dessa cultura. Né? É que mas acho eu concordo que contigo. essa questão de cima é a questão de dar um posicionamento, direcionamento, e às vezes ela pode ser vivenciada como uma idealização, né? Dado que estão falando isso, é o que a gente tem que acontecer. E quando você vai através de pilotos, de experimentos, você constrói isso também a partir da vivência. Muito mais sólido, né? Algo que perene. Mas é uma coisa que acontece, né? Tanto no bottom-up quanto no top-down, né? Se a gente não tiver um líder ou um conjunto de líderes falando, olha, me tragam os dados para a gente tomar a decisão, afinal de contas, e fazendo walk the talk, né? É assim, não só falando, me tragam os dados, mas na hora de decidir, esquece tudo, né? Bati de novo aqui, eu tô falando que eu tenho problema com isso aqui. Mas, enfim... Trago meus dados, mas se na hora de decidir de fato o pessoal não traz e tudo bem, tá tudo certo, isso acaba virando uma barreira, inclusive, né? Então a gente sabe, inclusive, que se eu sou um gestor que quer usar dados, mas estou ali num comitê, num grupo, enfim, qualquer coisa, que eu tenho uma sociedade, vamos dizer assim, que o pessoal não decide com dados, eu estou fora desse grupo, né? E é difícil a gente colocar. Então a gente precisa desse top-down também, mas eu acho que é um movimento tanto nos dois sentidos, na verdade, né? Para realmente dar certo. Agora, montar um lab é uma coisa incrível, funciona, que é uma maravilha, né? A gente tem um núcleo ali que realmente mostra que dá certo e assim por diante, costuma dar um baita resultado, né? E uma coisa que você trouxe que é muito interessante também, Anderson, fazer isso de forma estruturada, né? Falar, tá, a gente vai usar dados, a gente pode fazer uns testes no começo para ver, vamos ver o que a gente tem e o que isso quer dizer e vamos testar um pouco, né? Partir dos dados para agregar valor, a gente vai agregar valor, mas quando a gente traz isso, quando a gente faz isso de forma estruturada, como você falou, tá, já sei que usar dados dá certo, mas qual é o valor que eu quero agregar, afinal de contas? Onde eu quero chegar? Né? Será que o que a gente está encontrando nos dados aqui é o valor maximizado mesmo? Ou tem mais coisas para a gente olhar, né? E você começa a direcionar a busca de informação, ao invés de dizer qual é o dado que eu quero e assim por diante. Gente, o valor que a gente agrega lá na ponta, trabalhando dessa forma mais estruturada, é muito maior, né? Sim. E eu gosto dessa abordagem cultural, e até voltando na tua pergunta inicial, eu acho que é muito mais sobre cultura do que todo mundo ser cientista de dado. Obviamente, ter conhecimento técnico ajuda muito a você tá ali nas conversas, tá nas discussões, mas eu gosto dessa abordagem cultural porque você vê quando uma empresa vai mudando para uma cultura data-driven, você muda os processos, você muda os rituais, né? E você muda a linguagem. Né? Você começa a trazer conceitos de métrica, de indicador de sucesso, né? de processo de tomada de decisão que muda realmente a forma que as pessoas falam na empresa, né? E acho que, nesse sentido, uma área sólida, estruturada de People Analytics tem um poder muito grande de gerar alinhamento, né? Assim, quando todo mundo está discutindo o mesmo dado, com o mesmo conceito, com o mesmo recorte temporal, cara, você ganha uma eficiência. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado experiências que você está ali num comitê ou em qualquer discussão. Não, mas eu não concordo. Não, meu número não é esse. Né? Não deveria existir o meu número ou o seu número, né? É o número da empresa, né? Então, acho que a importância de ter o processo estruturado, mas a gente falou isso também agora há pouco, de comunicar muito bem, né? De entender como é que aquele processo alimenta o número, de onde a gente está pegando, qual que é o conceito utilizado. Porque aí você garante, de fato, uma linguagem única na empresa. E aí você ganha eficiência, você ganha produtividade em todos os níveis. Né? Exato, né? Para falar aquela expressão que eu já usei aqui, né? Que eu tô roubando lá do meu orientador, que é contar um milagre sem dizer que é o santo, né? Eu conversei com um gestor de um banco canadense, né? De People Analytics, que disse para mim, né? Dizia ali na época que eu estava entrevistando ele, que ele tinha um dashboard de ônibus espacial, né? O que eu quisesse de números ele me trazia, né? Com 3 cliques no máximo ali ele chegava no número que eu precisasse.
Mas ele falou, cara, a gente não, de fato aqui a gente não usa. Por quê? Porque faltava exatamente esse alinhamento, né? E vamos lá, um banco canadense, não estou falando de problema brasileiro, né? Um banco canadense com uma área de People Analytics absolutamente incrível, mas em que faltou um pouco dessa questão estrutural de alinhar, olha, o que é um talento? O que é alta performance? Enfim, e aí quando ele chegava, olha, perdemos X talentos de alta performance, o pessoal brigava porque não era alta performance, porque não era talento, porque esse número está errado, deixa eu ver a base de dados, né? Me dá a lista dos nomes das pessoas. Então ficava muito nessa briga, e ele fala, a expressão que ele usou, que me marcou muito, era, cara, a gente só olha para o retrovisor. E a gente só fica brigando em cima de o que é o número, sem discutir futuro. Né? Então, se a gente não vem trabalhando de uma forma mais estrutural, com um alinhamento, né? A gente pode até debater, alta performance, não é alta performance, é talento, que tipo de talento. Pode mudar o conceito, ok, né? não tem problema. Mas a gente precisa chegar em acordos aí e, cara, aí a gente olha para frente, né? E não para o retrovisor. Esse ponto de alinhar, inclusive, termos, né? De ter um glossário comum, é um dos grandes desafios de People Analytics. A gente está agora recentemente trabalhando num projeto de produtividade em vendas. E aí, a primeira questão que a gente precisou trabalhar, né, foi a definição do que significa produtividade para a área de vendas. E é impressionante, porque cada pessoa, cada gestor, né, tem uma ideia diferente do que seja produtividade. E não importa, agora sendo Pedro, não importa o que cada um acha, o que importa é, nesse contexto desse projeto, o que nós estamos em comum entendendo por produtividade. Porque se a gente quer melhorar a produtividade, a gente tem que definir produtividade, escolher quais são os indicadores que a gente vai escolher, que vão, na composição, definir produtividade. Eu posso ter um indicador que é composto por várias métricas, eu posso ter vários indicadores, que tem vários aspectos do que é produtividade, né? Aí depende de cada projeto. Claro. Né? Mas eu tenho que ter isso muito alinhado, muito bem comunicado, para depois poder fazer um trabalho, né, de coleta, de análise de dados, de informações, e começar a entender o que está acontecendo para tomar decisões, fazer alguns experimentos e fazer a verificação depois se realmente a gente está indo no caminho adequado. Mas eu super concordo sobre essa necessidade de comunicação e de alinhar coisas tão simples quanto os termos que a gente utiliza no dia a dia. Exato. Eu tive uma conversa muito bacana uma vez com uma diretora de marketing de uma empresa aqui de São Paulo. E eles lá têm uma série de ações ligadas a bem-estar. E com isso eles pretendem melhorar o engajamento das pessoas, né? Aí eu falei, legal, você sabe quais ações dão mais certo e quais dão menos certo? Ela falou, tá, a gente precisa ver. Eu falei, tá, mas o que é dar mais certo, né? E o que é engajamento? Tem a pesquisa de clima. Eu falei, tá. A gente pega o resultado geral da pesquisa de clima, eu falei, tá, mas em quantas perguntas você mede engajamento? Para quais dessas perguntas essa adesão a esses projetos pessoais que as pessoas têm, né, é maior ou menor? Então, você vê que, de repente, assim, vamos dizer assim, o molde da coisa toda está super bem fechado. Mas na hora de criar uma métrica ou uma análise para dizer especificamente, hoje, para nossa empresa, a forma como a gente quer medir engajamento, da onde que a gente está tirando isso, né? E entender, inclusive, a limitação desse número, né? O que esse número me diz e o que ele não me diz, né? Que é uma pergunta que normalmente a gente não faz. A gente recebe análise, olha e fala, legal, tá ótimo, tenho super engajado. Como é que você mediu isso? Da onde você tirou esse número? Eu costumo dizer também, né? Também roubando a expressão de um outro professor da FEA, lá do Wilson Amorim. Qual é a alma desse número, né? Para eu poder entender, afinal de contas, a minha análise ela consegue ir até onde? Porque uma preocupação que eu vejo de todo mundo com quem eu converso, seja dando consultoria, seja dando aula, eu quero chegar com todos os números analisados. Meu amigo, minha amiga, onde você pretende chegar? Né? Por que você está com esse número aqui? Qual que é o teu cenário? Se você parte, de novo, né, falando de forma estrutural, de onde a gente quer chegar, qual é o valor que a gente quer agregar e assim por diante, e eu entendo onde eu fui buscar esse número, o que ele me diz e o que ele não me diz, putz, analisar esse número virou consequência. Né? Então, assim, aquela coisa de vamos juntar todos os números e chegar com tudo analisado para o comitê. Tá, por que a gente está vendo isso aqui, né? Que a gente tem de boa prática, normalmente por aí, que também eu vejo, onde normalmente parece que dá mais certo, é quando a gente discute os números com base nos projetos. Discute os projetos, na verdade, né?
E aí traz, tá, quais são os números que me embasam para a gente tomar a decisão? E não, abre o dashboard, né? E tem aquela reunião sonolenta, né? Que de repente tem diretor pescando, que abre o dashboard, vamos ver o número. Ah, subiu. Né? Então, assim, vamos discutir o projeto. Que números tem a ver com isso aqui? Quer abrir o dashboard no final? Tudo bem. Distribui o link do dashboard antes, para o pessoal dar uma estudada antes, ok. Mas na hora de discutir, é projeto que a gente discute. E aí a gente embasa isso com números para poder tomar a decisão do que a gente faz no dia a dia, afinal de contas, né? Nessa empresa de marketing, eu fiz uma série de provocações, né? Quais projetos impactam o teu engajamento? O que significa engajamento? Como é que você mede isso hoje? Porque no futuro pode mudar. E ok mudar, né? A gente evolui. E tá, como é que você vende isso para o teu pessoal comercial? Né? Tá, onde eu aumento o engajamento, realmente aumento produtividade, o que quer que seja que eu chame de produtividade. E qual é o perfil dessas pessoas? Se a gente consegue, né, conectar essas três coisas, eu sei quais ações têm mais impacto e que tipo de impacto e engajamento. Se eu conseguir medir engajamento ligado com produtividade, eu sei quanto um aumento de produtividade está relacionado ao aumento de engajamento, coisa que o Best Buy fez. Tá? E sabia lá que cada 0,1 ponto percentual de aumento de engajamento gerava, se eu não estou enganado, esse é o número, faturamento de $100 mil a mais em cada loja deles. Caramba. Tá? Então isso está também documentado em case. E aí, entendendo o perfil das pessoas que estão aqui dentro, eu consigo, inclusive, contratar de mercado. Alguém que chegue jogando mais rápido, eu consigo engajar mais rápido e ser mais produtivo. Então, o diretor de marketing, o diretor de vendas, enfim, virou meu melhor amigo, né, nessa hora, né? Porque eu sei engajar as pessoas e eu sei o quanto bate na produtividade, né? De novo, aquela história, né? Como que eu melhoro a proposta de valor da empresa para o colaborador e o que isso me traz de resultado, né? Porque eu preciso sustentar isso lá dentro de novo, né? Muito bom, muito bom. Você estava pintando o cenário desse dashboard incrível, painel da NASA, com uma série de indicadores. Me levou muito para um outro lado da minha atuação aqui na Acredito no dia a dia, que é de planejamento estratégico, de definição de metas, OKRs. Né? E acho que as pessoas, nessa ânsia de sou data-driven, quero ter a maioria dos dados, se entopem de dados, achando que agora, né, agora sim eu sou data-driven, eu vou conseguir tomar decisões mais concretas, né? E aí esquecem de definir exatamente, cara, quais são os poucos dados mais importantes, métricas, KPIs, KRs, depende da metodologia que você usar, que eu preciso olhar, né? A gente não quer usar dado por usar, né? Então, acho que essa ideia, né? Esse modelo mental, né? Que você comentou mais cedo, de qual que é o meu objetivo com essa ação, né? Que indicador de sucesso, né? Que resulta que eu quero mexer? Ter clareza do que eu vou avaliar torna o trabalho muito mais fácil, muito mais direto, porque você não perde tempo avaliando 15 métricas, você escolhe 2, 1, 3 que façam sentido, e aí realmente começa a pesquisar as correlações ali com isso. Então, acho que é legal que, nesse caso, mais não é melhor, né? Então, acho que é uma coisa interessante. Tem muita métrica que é métrica que, dependendo do contexto e do momento, ela pode até ser uma métrica de vaidade, né? Uhum. É uma métrica que as pessoas se orgulham de ter, de acompanhar e ver aquela métrica subindo, né, ou descendo, para poder mostrar uma imagem bacana. Então, vou pegar uma bem clássica de gestão de pessoas, especificamente de recrutamento e seleção. Né? O número de candidatos que eu recebo num processo. Tá? Cara, isso pode ser péssimo, inclusive em termos de produtividade, né, da minha capacidade de um time de talent acquisition. Né? Agora, se eu reduzir o número de candidatos, mas aumentar a qualidade dos candidatos, né? Isso está me mostrando que eu estou conseguindo me comunicar, né, com o público, né, trazendo inclusive elementos do Employee Value Proposition, né, de uma forma mais explícita para quem mais me interessa. E a gente esquece isso, porque até porque acho que em todas as disciplinas, né, seja em venda, em atendimento ao cliente, né, em gestão de pessoas, existem métricas que são as métricas, digamos, de mais senso comum, que são acompanhadas há muito tempo. E aí a gente quer montar, às vezes, um dashboard para acompanhar as mesmas métricas. Uma outra métrica que eu acho, assim, também bem questionável são as métricas relacionadas a treinamento e desenvolvimento de pessoas. Né? Porque assim, eu tô tendo, né, tanto, né, de taxa de adesão num treinamento, ou as pessoas têm esse volume de horas realizadas no treinamento, mas
esse volume de horas está impactando como a forma que as pessoas realmente fazem o que elas precisam fazer e o resultado final que está sendo gerado. Porque se você está, por exemplo, capacitando, né, a tua equipe de vendas, estão participando de vários treinamentos. Claro que, em geral, né, é senso comum de que se eu invisto mais em capacitação, desenvolvimento e treinamento, né, as pessoas tendem a performar melhor. Mas eu posso estar escolhendo o instrutor errado, posso estar dando treinamento errado, no momento errado para a pessoa que está numa fase de maturidade equivocada. E aí eu estou perdendo tempo, energia, dinheiro, né, nisso tudo. Então, assim, eu preciso olhar para a métrica mais final, né, que é uma métrica de resultado, que é uma métrica de impacto para fazer Sim. as escolhas corretas e não simplesmente acompanhar métricas de ter dashboard, porque é isso que estava, né, no livro, ou que eu vi lá na minha formação, graduação, no meu MBA, num evento que eu fui, assim, cara, qual que é o teu, né, pegando aqui algo que você estava falando, mas antes de partir para essas iniciativas relacionadas a estabelecer uma cultura mais orientada a dados, a buscar estruturar uma área de People Analytics, é entender quais são os problemas que a gente está tentando resolver agora. O que está doendo? Uhum. É esse aqui. Tá, como que a gente entende através de dados o que significa essa dor e quais são os elementos, a gente, né, chama de lead indicators, né, são os indicadores que, né, eles levam a gerar potencialmente esse impacto e aí começar a tentar um trabalho, né, de entender esses indicadores, quais realmente tem, né, alguma correlação, quais não tem, quais são correlações mais fortes, e aí o que dá para fazer para atuar sobre esses indicadores, aí lança hipóteses, daí sabe, testa, assim, é um processo, mas erra, é maravilhoso, né? assim, dá para ficar aqui falando. De novo, não assim, tem bala de prata, né? Não, A gente precisa inspirar lá, né, para o entendimento, afinal de contas, de que é valor que a gente está agregando, né? É a brincadeira que eu faço sempre, né? Que você falou aqui, você falou com outras palavras, mas a mesma coisa. Se meu negócio funciona como eu imagino, como é que eu percebo isso, né? Isso não tem uma resposta, tem uma série de respostas, né? Eu vou ter um monte de variáveis-alvo. Algumas, de repente, estão boas, outras não estão tão boas assim, mas como que eu percebo se o que eu estou fazendo está dando certo ou não? E às vezes não é com dados que eu tenho dentro da minha área, né? Se meu processo seletivo está dando certo, eu contrato rápido, meu tempo de cadeira vazia é baixo, eu tenho um número grande aqui de pessoas que eu estou atraindo, a qualidade dos meus candidatos é boa, mas tudo isso é meio, né? Sim. Eu estou retendo? Também é um pouco de meio, mas eu estou conseguindo mais resultado. Enfim, se meu processo seletivo deu certo, que benefício que eu espero disso lá na ponta final, depois que a pessoa entrou na empresa, né? Quando a gente fala de área de treinamento, o santo grau do treinamento é ROI do treinamento, né? O retorno sobre investimento, né? E aí, enfim, para quem quiser pesquisar mais sobre o assunto, tem um modelo de Kirkpatrick lá para dizer de quantas formas possíveis a gente pode medir treinamento. Mas tem uma pesquisa muito bacana também da McKinsey dizendo que só 10% de tudo que a gente faz em treinamento a gente realmente consegue medir ROI, retorno sobre investimento, né? Então vai ser pouco no fim das contas que a gente vai conseguir trazer para dinheiros no fim das contas, né? O que quer que seja que a gente tenha um tipo de resultado ali, né? Mas na área de treinamento às vezes fica um pouquinho mais complicado mesmo, né? Mas eu assim, acho que a gente tem casos lá na ID bem interessantes específicos sobre isso, porque a métrica direta, né, de retorno financeiro sobre treinamento, eu concordo que é super desafiador. Mas eu, por exemplo, encontrar, né, uma correlação entre a percepção que os indivíduos têm sobre a quantidade de eventos de desenvolvimento da quais eles participam, de oportunidades de desenvolvimento da quais eles são envolvidos, né? Tanto em termos de satisfação com esse desenvolvimento, quanto em termos de pontos de contato com oportunidades de desenvolvimento, a gente conseguiu verificar uma correlação muito forte, né, com o Employee NPS, que tem uma correlação muito forte com a propensão de desligamento voluntário. Então, nós temos no nosso dashboard hoje, por exemplo, né, o que a gente chama de Development Perception. E é uma métrica, é um indicador composto por duas métricas, onde uma é a cobertura de desenvolvimento e a outra é a satisfação. E a gente pergunta todos os meses, né, uma pulse lá, para todo mundo, tem a taxa de resposta de 75% a 80%, para todo mundo, né, assim, quais foram os pontos de contato com oportunidades de desenvolvimento que você teve nesse último período, 3 a 6 meses, eu não me recordo agora, né, e qual é a tua satisfação com o desenvolvimento que você está tendo na organização. E é muito forte, né, que as pessoas que apontam que têm mais pontos de contato tendem a ter mais satisfação,
né? E as que têm mais satisfação têm um employee NPS na sequência mais alto. Então, e aí, como se o turnover depois do final mais baixo, né? Não é o único fator, então não dá para dizer que é o único indicador, mas eu consigo defender que eu preciso estar constantemente colocando as pessoas em situações de desenvolvimento, fazer investimentos, ter oportunidades, para poder reduzir potencialmente, né, o meu turnover voluntário. E é muito bacana isso de novo que você falou, porque às vezes não está no financeiro, né? Exatamente. Tem uma outra empresa, né, que eu conheço, que eu soube de uma análise que eles estão fazendo, e o pessoal está fazendo o seguinte: colocar home office para as pessoas numa determinada área. Aumentou nossa produtividade ou não? E aí já tem um viés aí se o home office não está aumentando a produtividade, tira. Então não vale a pena. Então não vale a pena. Isso, né? E aí o que o RH está colocando ali se eu tirar, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a perder gente, o que vai bater na nossa produtividade. Se eu tirar, e aí com base, lógico, em pesquisa de clima, com grupo foco, esse tipo de coisa, né? Se eu tirar, o employer branding aqui cai também. Ou seja, fica mais difícil, inclusive, contratar. Eu não só vou perder, como vai ficar mais difícil de contratar. Isso não vai bater no nosso resultado, né? Então, assim, o que eu quero com home office, com anywhere office, enfim, é só a produtividade ou tem alguma outra coisa que eu vou atingir antes de chegar em algum tipo de resultado mensurável em dinheiros e coisa do tipo, né? Mas eu, sendo diretor de RH chato pra caramba que eu sou... E faz bem. Se me falassem isso, eu ia falar assim... Tá, mas você está dizendo que vai impactar employer branding, né? Com base em que dado? Exato. Tá certo, os dois estão certos. Exatamente. Porque nessa questão de cultura, que foi aí uma das questões que tu trouxe, quando eu tive assim, o clique de que deveria, na área de gestão de pessoas, né, da RD, também ter essa cultura data-driven mais forte, porque era uma coisa mais do business, né? Sim. Era mais de olhar mais para vendas, para desenvolvimento de produto, para atendimento ao cliente. Em gestão de pessoas não tinha isso muito forte. Quando o pessoal começava a trazer ideias, né, do que fazer, né, de ações, de team building, de instituir uma nova prática, eu sempre chamava e perguntava assim, como que a gente vai medir se esse negócio teve sucesso? Qual que é o critério de sucesso? E aí as pessoas falam assim, eu falei assim, então é o seguinte, então não vai rolar, eu não vou apoiar, não vai ter orçamento, não vamos fazer. O que tu pode fazer é se debruçar em cima disso e a gente pensar junto como a gente vai avaliar, né? No que critérios. E aí, quando a gente tiver um modelo, e talvez a gente erre na escolha. Porque eu não estava tão preocupado naquele momento em a gente ter as métricas certas. Mas era em as pessoas começarem a ter essa perspectiva de olhar para as questões que elas levantam, considerando a metrificação, considerando a busca de dados, considerando, né, trabalhar com indicadores, para no futuro, né, tá visualizando que a gente ia passar por essa transformação, que é uma transformação de modelo mental, uma transformação cultural. Mas acho que essa questão do líder, né, fazer essa provocação, de assim, tá, mas tá dizendo isso com base em quê? Né? Vamos fazer isso para quê? Para gerar que impacto? Eu acho que é realmente essencial. E é importante, é legal a tua prática que você muda o comportamento, né? Se você trava o projeto que não tem isso, as pessoas, tipo, tá bom, então se eu quero que o meu projeto vá para frente, eu tenho que... Mesmo que ela ainda não tenha o conhecimento, mesmo que ela não tenha a cultura, ela fala, não, as coisas funcionam assim nessa empresa, então preciso... E vem forçação de barra, mas tudo bem. Mas pelo menos ela parou, pensou numa métrica e colocou, né? Então acho que a importância de ações que sustentam essa cultura, né? Não é só ter o dado... Sim, já é o walk the talk, né? Funcionando, né? É o walk the talk. Não, ou então é você vai reconhecendo pessoas na empresa que têm essa cultura estimulada, ou você não evolui projetos dessa maneira. Então, além de ter a cultura, como é que você reforça ela, né? Como é que você cria processos que, de fato, garantam que esse negócio vai para frente, independente de ter uma área de People Analytics com a bandeira do dado, né? Isso tem que ser uma coisa da empresa toda. Isso é assim, e aí pegando um gancho aqui, né? Saindo para um outro ponto aqui que você tocou. A área de People Analytics com a bandeira, né? Gente, uma andorinha só não vai fazer verão, né? Então, se tem a área de People ali, não adianta querer jogar qualquer microanálise em cima dessa área, que não dá, tem teto, né? Uma hora chega na tampa ali, o pessoal não consegue, né? Então, aquela coisa toda de vamos democratizar os dados, etc. Muito bacana, mas assim, o que é democratizar dado aqui, então, né? Afinal de contas.
sucesso no meu processo seletivo, às vezes, está em entender se eu estou retendo mais as pessoas. Uma das possíveis métricas, né? Se eu estou retendo mais, está na área ali que, sei lá, que tem os dados de desligamento, está fora, né? Será que eu tenho, sei lá, performance melhor? Será que eu tenho um fit cultural melhor? Esses dados estão fora da área de seleção. Então, democratizar os dados significa quebrar esses silos, né? Quebrar silos significa, eu em seleção vou usar dados de outras áreas para entender sucesso da minha área. Outra coisa, para entender, às vezes, até a própria demanda do meu processo de seleção, quantos desligamentos voluntários, em média, a gente tem? Qual o tamanho da minha demanda, né? Qual o tamanho da minha área aqui? Dá mais certo eu fazer com parceiro externo ou internamente? Que tipo de resultado que eu consigo com essas duas vias aqui? Então, assim, de fato, quem vai resolver essa micro-operação diária talvez não seja a área de People Analytics especificamente, né? Então, é legal a gente ter uma área centralizadora, que fique ali com estudos maiores, talvez, né? Análises maiores, mas que entregue isso de fato. Né, para a área de seleção, para a área de treinamento, enfim, assim por diante, para a diversidade. E que essas áreas saibam explorar esses dados. Então, até pegando um gancho com aquela pergunta, business partner, profissional de RH tem que se transformar em cientista de dados? Olha, eu acho difícil, né? Conseguir ter tanto tempo para se dedicar à ciência de dados e tanto tempo para executar o papel de uma business partner, que não é simples, afinal de contas, Total, né? total. Então, o que a gente precisa fazer as pessoas precisam entender um pouquinho melhor como ler, né? A tal da alfabetização em dados, né? Como ler e usar os dados e interpretar. Para o que eu faço aqui hoje? Se isso está dando certo, de que dados eu preciso? Não quais eu tenho, mas quais eu preciso. E aí eu começo a me alinhar, inclusive, com quem tem esses dados. É uma área de TI, um parceiro externo que tem um sistema que eu uso, enfim, né? E aí, conectando de novo com o que o Gustavo falou aqui, a questão de onde estão os dados que realmente me agregam valor. Né? Se eu não entender o que eu quero, eu não consigo fazer bons pedidos de dados. E aí eu não consigo potencializar o uso dos dados, né? Se eu simplesmente... Isso eu escuto muito, não só de RH, mas de qualquer área falando, tá? Que vai usar Analytics. TI, organiza meus dados. TI vai organizar o que está mais fácil. Sim. Isso não significa que é o que tem mais valor para você, né? Então tem coisas que você precisa estruturar um pipeline que vão ficar de fora porque os dados não estão simples de serem organizados. E às vezes a TI nem sabe que está lá, né? Ou seja, se eu não partir do valor que eu quero agregar, fica difícil também, né? E esse letramento em dados que você trouxe, você acha que é o primeiro passo para uma empresa que está querendo se tornar data-driven, que quer começar a trabalhar com dados? É o primeiro passo para a gente começar a implantar isso? Pensando aí numa empresa de menor porte, que não seja da área de tecnologia, ou de uma empresa madura que está tentando fazer, né, essa virada de vou ser data-driven agora, a gente quer trazer dados para o centro do negócio. Esse letramento, esse primeiro passo de entender o que é dado, seria o primeiro passo? Olha, eu não sei se é exatamente o primeiro passo, mas ele me parece, aí não é estudo de caso, né? Estudo de causo, né? Que eu falo, tem um pouco da minha experiência aqui no meio do caminho. Tá muito ligado a isso, né? Então, quando a gente faz o Walk the Talk, não é um grupo específico ali que eles são os responsáveis pelos dados, o que eles falarem eu acredito. Eu vou colocar aqui, olha, todo mundo precisa entregar em algum nível algo que me diga, afinal de contas, que dado que você trouxe que me ajuda a entender isso aqui. Então, ter o letramento, ter a alfabetização em dados, sim, eu acho que está lá no começo. Mas o Walk the Talk também está lá no começo, né? Ter a valor direcionado por dados também está lá no começo. Então, tem um conjunto de ações ali, né? Em People Analytics, o que eu acho que... E aí, de novo, né? O que eu entendo que faz muita diferença, e aí já um pouco mais embasado por algum tipo de literatura, é que todo tipo de conhecimento humanístico que é discutido na área tem que estar embasado em algum tipo de dado. Mas o que vale é o conhecimento humanístico, né? É ele que vai buscar o dado. E não é o dado que diz o que eu tenho que analisar, né? A gente costuma inverter muito. Quem dá Google por aí, acha os blogs por aí, organize seus dados, veja o que eles dizem. Cuidado. Qual é o conhecimento humanístico que a gente quer usar? Por quê? E aí sim eu vou buscar esses dados, né? Mas a alfabetização em dados está bem no começo lá. O Gui, você me permite fazer uma pergunta? Pegar suas vezes aqui. Eu queria voltar numa fala que a gente falou sobre... você citou, no caso que você colocou, o uso de pesquisa pulse, né?
E aí você vê que, diferente talvez de um analytics de business, em People Analytics você tem uma necessidade muito maior de pesquisas, né? Grande parte dos dados, eles não estão em um sistema, não estão em uma coisa que você precisa perguntar. E aí uma dúvida que eu sempre tenho, e principalmente agora que eu vim trabalhar com People Analytics, é o quão confiáveis ou o quão enviesados esses dados podem estar, de que de alguma maneira vão influenciar nossos modelos, né? É uma preocupação real? É algo que a gente deveria estar se preocupado ou não? Esse dado é tão assumindo que nenhum dado é 100% exato, você fala, não, esse dado é tão confiável quanto qualquer outro que eu tenho aqui na minha empresa. Qual que é a tua visão sobre isso? Bem, vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão da pesquisa Pulse, né? Eu acho que a escolha que eu faço, né, das perguntas, ela pode ser bastante enviesada, né? Então, eu preciso, primeiro, antes de mais nada, ter consciência disso. E existe um monte de técnica, né, de modelo, que são específicos para construção de pesquisas, né, que nos ajudem a coletar dados para testar as hipóteses que a gente está buscando testar. Então, assim, não é algo que eu lanço a pergunta, né, da tua cabeça, de qualquer maneira. De qualquer forma, né? E aí, mas mesmo assim, a gente pode cometer um erro, né, na escolha aí, das perguntas que a gente está fazendo para compor, né, esse conjunto de dados que vão nos ajudar a fazer ali inferências e chegar ali em entendimento sobre as situações que a gente está buscando entender. Ao encontrar, né, essas respostas, né, e isso vale para qualquer conjunto de dados também, não só esses que são através de pesquisas, a gente tem que ter consciência de que aquilo ainda se trata, né, de uma possibilidade. E para mim o que mais faz diferença do que os dados que a gente coleta, do que as perguntas que a gente faz, a forma que a gente analisa esses dados, é a gente fazer depois a ação, né, para modificar esse cenário e acompanhar os resultados e verificar lá na frente se fez sentido ou não, né? Mantendo, né, claro, o mesmo método, a mesma cadência, as mesmas perguntas. Então, eu acho que é muito complicado apostar, né, somente na forma técnica de se escolher aqui as perguntas, né? E aí, digamos que eu tenho feito esse trabalho de forma, né, muito apurada, entende? Com muita consciência técnica. A partir do momento que eu cheguei numa conclusão, eu disse, não, é isso e assim será, e se trata de uma verdade. Porque nada é verdade, né? É simplesmente um achado, né? Um finding, a partir de uma hipótese lançada, onde agora a gente precisa tomar uma ação e verificar lá na frente se esse negócio realmente tem consistência, né? De novo, a partir do impacto final. Real ali, né? Margem de erro de novo, né? Aquela coisa que eu acho que a gente estava comentando até no começo aqui no Esquenta, né? Que valia outro podcast inteiro, né? Mas se tem lá um modelo preditivo de desligamento, né? E o Alexandre tem probabilidade de 90% de ficar na empresa. O Alexandre vai embora, né? Aí o pessoal taca pedra, né? Fala, o modelo é uma porcaria, né? Não ficou. O Alexandre tinha maior probabilidade de ficar e foi embora. Mas aí quando vão ver, a esposa do Alexandre recebeu uma proposta para trabalhar na Suíça, ganhando 10 vezes mais. Cara, tchau. O modelo não tem essa variável lá dentro, não controla isso, né? Então é difícil trabalhar com esse tipo de informação. A vida das pessoas é muito maior do que só aquilo que a gente coleta de fato dentro da empresa. Então as margens de erro acabam sendo maiores, né? E em pesquisa de clima, a gente pode estar enviesado pela forma como a gente faz a pergunta, esse tipo de coisa, mas é interessante a gente entender, né? Às vezes até fazer variações nessas perguntas ao longo do tempo, o que, por um lado, eu como alguém de análise, me dói no coração às vezes falar isso, putz, eu vou mudar de novo a pergunta, eu vou perder o histórico, né? Mas se a gente mantiver o tema, o que a gente já descobriu, são coisas mais ou menos como esta. Tem um conjunto de perguntas em que a gente costuma medir pressão, né? Independentemente da forma como a gente faz a pergunta, a gente mede pressão. E tem outro conjunto de perguntas em que a gente costuma medir, por incrível que pareça, esse é o nome técnico, né? O índice de justiça no local de trabalho, né? Me tratam com justiça aqui dentro, assim por diante. Quando a gente desliga um grupo de pessoas muito rápido, esses dois índices caem. E caem rápido, né?
coisa que a gente estava falando antes aqui também. Tem um atraso, né? Não é que eu desliguei as pessoas aqui e logo em seguida isso cai. Tem um tempo até eu conseguir medir isso. Quando o índice de pressão cai, normalmente a performance das pessoas cai junto. Então tem um atraso, mas a performance cai junto. Via de regra, quando a performance cai, o que o gestor faz? Aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Ou desliga. Ou seja, a gente entrou num círculo vicioso, né? E a mágica da gestão de pessoas está exatamente aí. Como é que eu quebro esses ciclos viciosos, né? Coisa que o Anderson estava trazendo. Afinal de contas, como é que a gente vai escolher fazer gestão sem olhar esses números? Porque eu preciso quebrar esses ciclos viciosos antes deles fecharem, né? Isso é muito bacana. Algo que é muito interessante, vou tocar num tema delicado, e acho que a gente está num momento aqui no Brasil, passando muito por isso, né, de ter aí os desligamentos em massa. Em 2018, tá, na RD, infelizmente, a gente precisou passar por um processo desse. E a gente tinha o nosso Employee NPS bastante alto, tá, na casa dos 90 e poucos. Né, tinha indicadores de Great Place to Work bastante altos, então assim, tudo muito bem. E turnover voluntário muito, muito baixo. E a gente precisou fazer um desligamento lá de um volume grande de pessoas. O que aconteceu na sequência, tá, é que o Employee NPS começou a ter uma queda Mergulhou, né? muito forte e o turnover voluntário aumentar. Tá? E aí a gente foi estudar, e tem muito material e pesquisa científica, de fato, sobre isso, mostrando que depois de um desligamento em massa, existe um impacto em clima e um impacto em desligamento voluntário que é sentido entre 12 e 18 meses depois. E batata, assim, chegou 12 meses. Claro, você tem que atuar sobre isso, né? Quanto menos você atua e menos entende, né, mais isso tende a se propagar. E a gente foi começar a trabalhar. 12 meses depois começou a subir e cair a taxa de desligamento voluntário. O que está associado a isso? Um outro indicador que hoje já é entendido como bastante comum, mas que é o índice de confiança que as pessoas têm na organização. E aí tem uma pergunta que eu acho muito bacana, que é feita em várias pesquisas, mas que eu acredito que as lideranças utilizariam desligamento de pessoas como último recurso. Uma pergunta bem comum, né? De uma escala ali, que pode ser, sei lá, de 1 a 5, de 0 a 10. A gente fazia essa pergunta já há alguns anos. E a avaliação era muito alta, né? Estava na casa dos 97%, 98%. Quando a gente acompanha esse indicador no ano subsequente, ele caiu em torno de 20 pontos. Então, assim, e aí, então o que acontece? As pessoas estão numa organização, se sentindo seguras, de repente, né, vem uma notícia de um desligamento, a gente sente isso no Employee NPS, sente isso no turnover voluntário, e tem outros indicadores que a gente pode olhar, como, por exemplo, de confiança, está lá explícito as pessoas dizendo isso. Então, eu acho que é um caso bem interessante aqui, porque ele mostra para a gente uma explicação, né, de um fenômeno que vem acontecendo a partir de um evento muito pontual, né, do passado, e que por mais que a gente às vezes imagine, mas foi só, sei lá, 5%, 7%, né, do quadro, as pessoas estão ficando, para as pessoas que ficaram a gente aumentou os benefícios, a gente, né, tem feito várias reuniões dizendo que isso não vai acontecer mais, que agora a gente acertou o modelo, tudo, mas diminuiu, né, o índice de confiança, e isso é inquestionável, porque os dados antes e depois, eles também mostram, né? Então, não é só uma questão, né, de mera opinião, essa pergunta é feita. Não, exato. E olha que bacana que você está trazendo. Isso que eu trouxe desse ciclo vicioso, assim, não é que ele vai acontecer em todas as empresas, né? Ele tem uma tendência a acontecer, né? Por isso que ele falei que é a mágica da gestão. Dentro desse mesmo estudo, que enfim, eu publiquei um tempo atrás, eu encontrei exatamente isso. Documentado, e gente, tem 30 anos de documentação em cima disso. Desligo muito rápido, índice de justiça, sensação de justiça no local de trabalho cai. Quando isso cai, a gente tem uma tendência de aumentar absenteísmo e aumentar desligamento voluntário. Exatamente o que você me trouxe. Ou seja, uma tendência, não quer dizer que vai acontecer, claro. Mas é bacana que você trouxe já falando, olha, 12 meses depois a gente capturou aqui exatamente essa cadeia acontecendo, né? E é legal ver esses triggers. Às vezes, uma empresa nem tem uma ação de demissão em massa, mas
é legal, até para quem está ouvindo, ó, putz, acompanha esse índice porque ele é um indicador, um lead indicator de que pode acontecer alguma coisa, né? Então, tem um pouco também de, quando você fala de gestão, de que indicadores escolher, né? Do que olhar, acho que aí tá uma dica legal de que indicadores as empresas deveriam estar olhando, né? Sim. E vou pegar um tema polêmico aqui, né? Que é Boa, remuneração. boa, Remuneração. Existe também uma pergunta que é muito comum, né, em pesquisas de clima, que é sobre o quanto as pessoas acreditam que a remuneração está adequada à sua função. Tá? E aí a gente vem acompanhando lá, né, esse número caindo. Em geral, é uma nota mais baixa, né? É que, em geral, essa nota é mais baixa, que as pessoas não jogam contra si mesmas. Né? Então, você fala assim, estou insatisfeito. Né? Joga a pressão de volta ali. Inclusive, hoje tem muito estudo já defendendo que as empresas deveriam investir mais em educação financeira, tá? Porque a questão, às vezes, não é nem a pessoa estar sendo mal remunerada, né? Ou a percepção da remuneração, mas é como ela lida com as finanças pessoais. Isso também já tem bastante material. Né? E daí tem já empresas fazendo trabalho de educação financeira e mostrando que esse indicador melhora sem necessariamente eu mexer na remuneração das pessoas. É simplesmente a forma como elas lidam com a remuneração que elas têm. Porque o poder de compra delas na prática aumenta, né? Exatamente. Então, mas qual que é a questão? Né? Esse indicador vem caindo e aí o que chega? Quando as pessoas acompanham alguns indicadores, também a gente está no risco de esses indicadores serem usados, né, contra nós. Você tá aqui o indicador, está mostrando que a remuneração está ruim. Tem medo, né, de usar os números. A pesquisa, né, estou voltando no teu tema ali da pesquisa, a pergunta, né, feita por essa pesquisa recorrente está mostrando que a remuneração está ruim. Eu falei, não, calma, vamos lá. Será que está ruim ou a percepção sobre a remuneração está ruim? E aí a gente usa outro recurso, né? A gente vai atrás de empresas especializadas em fazer pesquisa remuneratória, né, com bases de dados que são combinadas, né, do cenário competitivo das empresas para onde as pessoas que você tem na tua empresa estão saindo, indo para, ou de lugares que você gostaria de trazer pessoas e elas não estão aceitando porque a remuneração não está legal. E aí você compara. E aí volta para a organização e fala assim, não há evidência de que está ruim, a remuneração está muito boa. O que existe é uma percepção. E aí disso a gente desdobrou depois numa outra compreensão de que o que ocorre de fato é uma percepção de que a carga de trabalho está muito alta. E aí tem um outro indicador muito legal que mostra, né, o quanto as pessoas sentem que as lideranças ajudam elas a priorizar suas atividades no dia a dia. E aí é batata, assim, esse indicador de percepção da qualidade da priorização das lideranças, ele cai, aumenta o work overload. Isso a gente mencionou, por exemplo, já é histórico, mas esse ano estava acontecendo exatamente isso. Né? Então, a organização começa, às vezes, a se perder no crescimento e tem um monte de projeto aberto, um monte de atividade, falta de processos. Falta de foco. As pessoas começam a sentir a carga de trabalho aumentar, e vão se queixando isso recorrentemente nas pools, e começam a perceber a qualidade da priorização piorar. Né? Então, isso piora. O que aumenta na sequência? Work overload. O que aumenta junto? Uma sensação de um ambiente que psicologicamente, emocionalmente não é bacana. Né? E aí, isso acaba tendo impacto na percepção da remuneração. Porque eu começo a sentir que a minha remuneração não vale a pena. Né? E é difícil, as pessoas não têm aí é a questão do glossário e do significado das palavras, né? Elas vão responder a pergunta sobre remuneração, elas não fazem, né, um filtro, o que realmente essa pergunta quer dizer. Então tem ali elementos de, não, eu tô respondendo dessa forma porque a minha carga está muito além do que eu acho que eu mereço para estar lidando com todo esse volume. Né? Então, é um caso bem bacana, mas estou trazendo assim, tem elementos da pesquisa, mas para entender o fenômeno, eu busco dados. Né? E nesse caso, inclusive, eu busco dados externos. Isso é trabalhar data-driven. Isso é trabalhar, né? Não vou dizer que é exatamente People Analytics para o Alexandre não me corrigir aqui, mas assim... Imagina. mas é data-driven. Sim, sem dúvida. Eu tô recebendo uma queixa, né? Um problema de que a gente tem problema de remuneração, e fazendo, tá, vamos buscar dados para entender se realmente a gente tem ou não tem. E aí começa a ficar evidente que não tem. Não, então vamos tentar entender o que está acontecendo, né, a partir de outras informações aqui.
Sim, Legal. a gente tem um termo para isso, né? Sem cair demais no técnico, mas se chama governança, né? Assim, afinal de contas, de onde vem o dado, o que ele significa, como que a gente vai interpretar, por padrão significa o quê, né? Então tem desligamento. Vamos pegar um assunto simples, vamos dizer. Desligamento voluntário e involuntário, na hora que eu vou analisar, tem causas ali completamente diferentes. Então não adianta falar de turnover como um todo, né? Acho que a pergunta que eu mais ouço, inclusive, né? Como é que eu calculo turnover, né? Não tem uma única forma, tem a forma mais aceita, enfim. Mas se eu não quebrar, no mínimo, em involuntário e voluntário, eu já estou errando, já não sei para onde corro, né? Não sei qual a causa disso tudo. E aí tem as jabuticabas, né? Tem aquele desligamento como um acordo, né? Ah, mas é voluntário ou é involuntário? Como categorizar isso? Vamos categorizar isso, né? Posso criar uma terceira? Ok. Posso colocar no voluntário? Ok. E aí depois a gente coloca uma observação? Não tem problema. O que é importante? A gente fazer esses acordos, né? Ter governança disso, afinal de contas, né? Governança é fácil fazer? Vou ser bem sincero, é chato pra burro. Tá? É muito chato. Ninguém gosta de fazer governança, né? Mas se a gente não fizer isso, é o caso do Banco Canadense, é o caso da gente ficar se debatendo que o número não é isso, o número não é aquilo, né? Então não tem jeito. A gente precisa absorver um pouco dessa, vamos dizer assim, operação analítica para o dia a dia. Caso contrário, a gente se perde nos números, né? Tem uma E montanha. voltar atrás é tão mais difícil, né? Pô. Voltar para a origem da discussão e tal. Exato. A gente gasta muita energia no calor, né? Sem gerar nenhum movimento, né? Então fica difícil começar a trabalhar desse jeito. Boa, muito bom, gente. Bom, estamos partindo para a reta final aqui do nosso papo, mas eu não podia deixar de perguntar algo que deve estar passando na cabeça das pessoas que estão assistindo a gente agora e está passando na minha cabeça. A gente falou muito de ser orientado para dado, mas onde entra o espaço aqui para a gente falar de experiência e de intuição, principalmente falando de people, né? Como saber os limites de tudo isso? E quer dizer que agora, se eu for uma organização data-driven, eu não vou poder mais considerar isso? Ou tem espaço para eu equilibrar tudo isso? E qual que é o jeito mais correto, se é que tem um jeito correto, de fazer esse equilíbrio acontecer? Eu vou trazer um caos, tá? Criamos uma categoria Se apropria. nova. Criamos uma categoria, já tem governança Bota aqui. uma resenha ali. Vou trazer um caos aqui. Mas numa empresa de crescimento, né, é comum. Eu imagino que Creditas também tenha passado por isso, mas eu tenho lá os founders, eu tenho aquele primeiro núcleo de pessoas trabalhando comigo. Chega um momento que faz sentido trazer executivos de mercado, né, com mais experiência numa empresa com uma escala maior. A gente chegou nesse momento. E aí, chega esse momento, a organização começa a ficar mais complexa, sai lá de um grupo de 5 fundadores, 100 pessoas, todo mundo se entende. Todo mundo se conhece. Na mesma sala, o que um fala, o outro já sabe, o pessoal sabe o horário que o pessoal vai no banheiro. Né? É bastante intimidade e bastante alinhamento, né? Não só cultural, mas também alinhamento de assim, do que é o objetivo agora, nesse momento, em termos de organização. Vai crescendo, vai separando de sala, andares, né? Sedes, trabalho remoto, vai ficando mais complexo. E aí surgem as questões com pessoas. Quando eu tenho um corpo, né, de liderança, de executivos, né, vindos de experiências muito diferentes, Microsoft, LinkedIn, Sales, aí tem os founders ainda, né, em posições executivas, começa cada um querer resolver as questões de pessoas a partir da sua experiência. E aí você, não, porque lá funcionava assim, porque isso eu já fiz. E, cara, era um caos, porque a gente não conseguia se entender, não conseguia ter uma atuação. Às vezes até se entendia, mas porque alguém, às vezes, né, fala mais alto, tal, aí os outros, tá bom, vamos lá. Aí tu começa a ir naquela direção, não tem, né, de fato, o commitment dos demais, e aí começam a ter agendas em paralelo, e chegou justamente um momento onde a gente precisou, né, fazer uso de um processo analítico, né, em relação ao que estava acontecendo ali com as pessoas, principalmente em relação a questões de engajamento e turnover, para tirar essa questão ali da experiência. Né? E assim, é complicado fazer isso, porque eu estava trazendo executivos experientes para resolver essas questões, né, pagando caro por isso e, de algum modo, desacreditando, né, eles. O que ajudou, né, nesse processo, e hoje a gente tem mais experiência? Quando a gente começa a entender um problema,
lançar hipóteses, desenhar um projeto, né, que a gente vai trabalhar com dados, a gente escolhe essas pessoas-chave e vai fazer uma conversa, vai fazer uma entrevista, tá, mas na tua experiência, a partir das tuas crenças, o que a gente deveria estar observando? O que a gente deveria testar aqui como hipótese? Né? O que tu acredita que está levando isso a acontecer e que pode levar isso a melhorar? E a gente vai com todo mundo, né? E aí depois faz um consolidado e chama assim, a gente conversou com você, né? Então a gente traz essa experiência. Agora a gente vai verificar, utilizando esse método, se isso que vocês estão trazendo da experiência de vocês, aqui no nosso contexto, faz ou não sentido. O método é esse, né? Tamo junto, tamo. Então, assim, a gente traz hoje essa experiência, né, para definir esses projetos, né, de analytics que a gente faz inicialmente, né? Então, isso é um ponto que ajuda bastante. Trabalhar com método é outra coisa, né? Não sei se você conhece, você deve conhecer, imagino, o método A3, né? É um método Lean, né, para a gente fazer solução de problemas, né? E ele é filho, por sua vez, de um outro método que é lá da engenharia de produção, para a gente entender fábrica, assim por diante, chamado DMAIC, que por sua vez é filho de um treco chamado PDCA, né? Então, assim, quando esse tal método A3, ele tem 7 etapas em que você vai fechar um cenário, entender possíveis soluções, viabilizar isso e criar um plano de ação, né? Então, a gente tem método para resolver problema. Dá certo, né? Se não der certo, a gente não tinha isso sendo feito aos montes por aí. E o bacana é o seguinte, quando a gente segue método de solução de problemas, a gente consegue entender quais são os dados que eu tenho que trazer para resolver o meu problema, né? O que é o meu problema? Se eu não coloco uma cerquinha, né, em volta de o que é o meu problema e o que está fora do meu problema, eu não paro de fazer análise nunca mais, né? Porque toda hora alguém vem, mas tem não sei o que, mas tem... A gente traz isso de gestão de projeto, né? O que é o projeto? O que está fora do projeto? É importante, mas é o projeto ou não é, né? Para dados, a mesma coisa. Qual é a pergunta que eu preciso responder? E o que está em volta disso? Não quer dizer que eu vou ignorar, quer dizer que eu vou deixar ali, às vezes, de lado e tudo bem. Legal, uma vez que eu sei qual é a pergunta, eu vou cercar o máximo, né? Isso de dados. Agora, verdade seja dita, né? A gente nunca vai ter dados para tudo, absolutamente tudo, né? A gente vai cercar isso ao máximo. Em volta disso, sempre vai ter aquela pergunta de, olha, mas ontem mudou a regulação. Olha, mas eu acabei de descobrir que não sei o quê. E às vezes você está ali, vamos lá, né? No momento de tomada de decisão, vou pintar com outras cores aqui, e não dá tempo de considerar outros dados, mesmo que você tenha a capacidade, inclusive, de trazer esses dados, ou você não tem orçamento, ou você, olha, não está bem definido isso aqui ainda. Ou seja, sempre vai ter alguma coisa em volta do problema que vai, às vezes, ter que sair no feeling. O importante aí é que fique na periferia e não no centro, né, da tomada de decisão. E falando em cultura data-driven, acho que um ponto legal trazendo aqui o que você traz é ter consciência sobre isso. A consciência deveria ser, idealmente, eu deveria estar tomando essa decisão com base em dados. E, infelizmente, nesse momento, a gente não tem os dados, não tem tempo e tal. Eu vou tomar essa decisão com base na minha experiência ou com base em intuição. É importante eu saber que eu estou tomando essa decisão. Porque depois eu vou aprendendo sobre isso, inclusive melhorando a minha intuição. E tem gente que é excelente, né? Porque essa intuição também, ela vem a partir de uma sequência, às vezes de volume muito grande, de fazer análise de dados, né? É quase muitas como vezes, o machine né? learning do seu cérebro aqui que você nem percebe, né? Exato. Então, assim, e aí a pessoa consegue, né, captando um monte de informação, toma essa decisão e acerta, né? Tem um trabalho que já foi feito e ele é recorrentemente recomendado, de pesquisa que fizeram, inclusive, com CEOs, né? Sobre como eles tomam decisão. Eu não lembro o número, mas assim, era brutal, assim, a quantidade que diz que as decisões mais importantes são tomadas de forma intuitiva, porém, analisando um monte de informação, porque aí começa a chegar no nível de complexidade, né, de quais dados eu cruzo, de que eu considero de contexto, que começa a ficar muito difícil. Então, assim, não dá para desconsiderar hipótese alguma, principalmente de pessoas, né, que têm mais experiência, que estão, né, já em posições onde conseguem ver mais o todo, né, a capacidade que essas pessoas têm de tomar decisões de forma intuitiva. Mas ter consciência, né,
que foi tomado de forma intuitiva, que foi com base na minha experiência, né? E eu estou querendo construir essa cultura da data-driven. Nesse caso, eu não fiz com dados, e na próxima eu vou tentar, né, me basear mais nesses dados. Eu acho que isso é um passo fundamental. E mesmo chegando numa situação limite dessa, né? Não tenho dado nenhum, não tem jeito, eu vou ter que ir no feeling total aqui. Tá, se isso vai dar certo, o que eu espero ver de resultado? E aí, o que a gente faz? Vai medir, né? Depois de um tempo, medir, deu certo, deu errado, quais foram os aspectos, nuances, não sei o quê. E aí a gente começa a levar dados para dentro dessa solução que a gente vai, de novo, espiralar para até chegar no que tem de essencial. Com base na minha intuição, a hipótese é essa, vamos seguir nessa direção, e o critério de sucesso, se eu tiver certo, vai ser esse. Aí vamos verificar. Talvez eu tenha errado. E aí você criou um dado que não tinha, né? Exato. E aí, Tá medindo o resultado da intuição, né? Mas com base no valor que você quer agregar. esse é um modelo legal de testar. O percentual de acerto das decisões tomadas com base em intuição. Olha, Seria eu vi um número desse uma vez, era 3,5%. Era pequeno. Era pequeno. Aliás, o número que você falou de número de executivos, tem uma pesquisa que eu vi, que eu tô com um número fresco na cabeça, que eu dei aula semana passada disso. O número de executivos que tomam decisão com base em feeling, 93% das decisões que eles tomam com base em feeling. E depois do feeling era consultar um colega. Era a segunda grande fonte para ele tomar uma decisão. Em terceiro lugar vinha a consultoria. Alguma consultoria que vinha trazer alguma informação. Lá para quarto, quinto lugar era consultar a literatura técnica. E engraçado que não é porque o pessoal não quer e não gosta. Putz, aqui dentro ninguém mais toma decisão com base em dados. Aqui o pessoal não pratica o walk the talk. A estrutura corporativa não me ajuda com isso também. Ou seja, tem dificuldade de dia a dia, né? Não vamos botar todo o peso nas costinhas aí do pessoal também. Mas o lado positivo é que temos espaço aí para melhorar. E acho que tem uma necessidade cada vez maior, né, dessa cultura data-driven de fato ser desenvolvida nas empresas. E acho que a gente aqui tem que ser promotor disso tudo. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. Show de bola, gente. Pô, eu quero agradecer demais, né, o nosso papo aqui, acho que foi super bacana. E a gente sempre quer deixar um gostinho de quero mais pra galera que tá assistindo a gente. E aí é o nosso último quadro aqui, que é o Dica no Ar. Então eu queria que vocês trouxessem alguma dica de livro, TED, sei lá, alguma experiência que vocês tiveram que tenha sido significativa pra pessoa que tá aqui, né, e que gostou de ouvir sobre esse tema, sobre People Analytics, e queira continuar aprendendo mais sobre isso. Então o que vocês indicariam aí como algo que tenha sido fundamental ou muito importante no desenvolvimento de vocês? Quer começar, Gun? Posso começar. Eu vou talvez fugir um pouquinho do tema específico de hoje, mas é o último livro que eu li. Fala ali um pouco de metas, OKRs, e que para mim acho que, apesar de ser diretamente ligado, contribui muito para uma cultura de dados. Se você tem clareza do teu objetivo, de qual que é a métrica do sucesso, naturalmente você vai criando. E aí eu li, talvez, muitos chamam ali um dos grandes nomes lá de OKRs, que é do John Doerr, não sei exatamente pronunciar o nome dele, do Avalie o que Importa, né? É um livro que conta toda remete à origem disso lá na Intel, né? Na década de 70 ainda, e é um livro que passa por toda essa história desse modelo de OKRs, mas principalmente da importância de você ter objetivos e métricas muito bem definidas, né? Então, acho que é uma literatura muito boa para quem não conhece, quer conhecer mais do assunto, porque ele é bem didático, traz bastante exemplo. Tem muita gente que hoje em dia critica muita coisa que está no livro, acho que é importante deixar isso aqui. Sempre né? Eu acho que a própria metodologia de OKR evoluiu muito depois dele, né? Mas como uma leitura inicial para quem não conhece, quer conhecer, acho que é uma boa porta de entrada. E aí quem se interessar depois se aprofunda em novos pensadores sobre o assunto. Sim. Mas é bom a gente ter crítica, né? Só fazendo um parêntese rápido aqui. É bom que tenha crítica, né? Porque de tese e antítese a gente faz uma boa síntese, né? Ninguém está 100% correto, né? É bacana a gente ouvir críticas aí para a gente entender também onde estão nossos pontos fracos. Por falta de uva, eu vou falar 3 aqui, tá? Enfim. Ótimo. Tem um livro que eu digo que todo gestor, todo pesquisador devia ler, que é aquele Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É incrível que ele vai dizer o quão mal a gente usa números para decidir, inclusive, né? E aí a gente começa a trazer para o consciente essas coisas. Inclusive, fala, cara, será que eu estou sendo muito impactado por um número que... Uma chance que é muito pequenininha de alguma coisa acontecer e... Não, eu sou muito resistente a isso aqui. Então, quão mal a gente usa esses números, né? Tem um livro muito bacana que fala da história da estatística. Ele não traz uma única fórmula para gente, mas ele chama Uma Senhora Toma Chá.
Se eu tivesse lido esse livro quando estava na faculdade, eu teria entendido 1000 vezes melhor as minhas aulas estatísticas. Né? Mas ele vai dizer, afinal de contas, por que a gente faz essas contas todas do jeito que a gente faz? De onde veio, né, esse problema todo? E sem usar fórmulas, ele vai fazer a gente entender a estatística super bem aí. E para fechar, tem um livro que aí foi, acho que, o primeiro que eu li lá em 2013, para começar no mundo do que a gente chama de People Analytics, que chama Investimento em Pessoas. Ele leva muito para um lado financeiro, tudo, né? Como é que eu meço financeiramente a minha área de pessoas, o que casa muito bem para empresas menores, né? Empresas pequenas, às vezes, vão se beneficiar muito disso. Mas ele vai provocar muito de... Se esse teu processo funciona, então como é que você tira algum resultado disso? Né? E ele tem muito passo a passo, tem exercícios, ele é bem didático, né? E ele traz uns exemplos incríveis ali de gestão baseada em números, né? Mas ele tem um lado meio financeiro, ele puxa muito pro financeiro. Mas para cair a ficha, vamos dizer assim, do que é isso tudo, para a gente poder expandir, eu acho ele fantástico. Show de bola. Falando aqui do lado mais de gestão de talentos, né? Acho que um livro super clássico, certamente é do John Doerr, quando fala de OKRs, mas eu gosto bastante do livro do Laszlo Bock, né? Que é aquele Um Jeito Novo de Trabalhar, porque ele traz várias práticas que a gente, de alguma forma, tratou aqui, né? Ele fala de OKRs, fala de processo seletivo, dos vieses, né? Ele fala sobre gestão de performance, e ele traz também bastante dados a partir das pesquisas feitas lá pelo Google, que tinham condições de fazer, tinham sistemas, tinha gente muito inteligente, volume também, é legal. E um que eu li recentemente é o livro do Carlos Araoz, que é um consultor da Egon Zehnder, né, e trabalha em projetos grandes de estruturação de organizações mundo afora, que chama Não é o que nem como, mas quem. Esse livro é formidável e praticamente todo capítulo, ele traz uma série de dados, né, de pesquisas ou de experimentos que ele fez dentro das organizações, mostrando, né, para a gente o quanto o senso comum e o que a gente às vezes ouve e acredita está equivocado, né, sobre decisões importantes sobre pessoas. Então, é um livro de fácil leitura, né, são vários temas assim, em capítulos bem condensados, então é até legal porque ele dá para você consultar quando tem alguma temática específica, mas sempre traz algum insight legal. E existe o blog, né, e também todos os treinamentos da AIHR, né, Sem que dúvida, são excelentes, ótimos. são excelentes. São ótimos eles. Aliás, eu adorei o livro que você falou, já vou pegar já vai entrar na listinha. Hoje. Está aqui comigo, inclusive, está todo arriscado. Bom demais. Gente, quero agradecer demais, né? Vocês toparem o convite, a generosidade de vocês de vir aqui conversar sobre esse tema. Espero que você que acompanhou a gente até agora aí tenha curtido, tenha entendido um pouquinho mais desse universo de dados, né? E espero que também você continue acompanhando aí o RH no Ar, os nossos outros episódios. Não se esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, acompanha aí os nossos novos episódios e a gente tá te esperando para sempre ter conversas muito legais como essa que a gente acabou de ter aqui. Fechou? Valeu!